Pessoal, boa tarde a todos. Então, nós somos aí a sala 4 de comunicação oral, né? Temos aí 6 trabalhos para serem apresentados. Então, nós vamos seguir a seguinte ordem. Nós vamos fazer os 3 primeiros trabalhos, aí vamos abrir para debate, aí depois outro bloco com mais 3 trabalhos e o debate final. Então, peço que vocês aí anotem as perguntas, ou se quiserem colocar no chat ela para a gente discutir depois. Então, as perguntas vai ser em bloco, tá? Não vai ser assim que acaba cada apresentação. Vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação, e aí a gente tem uns minutinhos aí para até vocês colocarem o slide e se organizar, tá bom? Então, o nosso primeiro trabalho, ele é filme biodegradável à base de amido de pinhão, características e viabilidade na substituição de sacolas plásticas no IFPR Cascavel. Os autores Ágata, Larissa, Bruna e orientados pela Tamires, né? Então, pessoal, vocês fiquem à vontade, podem dar início aí à apresentação. Depois que tiver organizado, aí tiver aparecendo a apresentação para nós, eu começo a contar o tempo de 10 minutos, ok? Ok, professor, muito obrigada. Podem começar. Olá, boa tarde. Meu nome é Agatha Lima François e eu sou estudante do Instituto Federal do Paraná, campus Cascavel. Eu e minha parceira Larissa de Assis Rossini vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, que é co-orientado pela Bruna Stephanie Graça Magalhães e orientado pela Tamires Roberta Damasceno dos Santos. Nós vamos apontar o problema, que é esse uso exorbitante do plástico, e a justificativa. Vamos falar um pouco sobre o amido, que é a matéria-prima do nosso filme biodegradável, e as propriedades poliméricas que ele contém. Vamos falar um pouco sobre a produção desses biofilmes, a caracterização deles e os resultados que a gente espera. Como problemática, nós temos esse uso exorbitante do plástico, né? Ele é muito utilizado, e quanto maior essa utilização, maior o descarte indevido dele, o que faz com que ele seja o grande vilão quando colocado em questão a saúde do meio ambiente. E no que se refere a essas sacolas plásticas de supermercado, a matéria-prima do plástico é uma resina de baixa densidade chamada polietileno, e são produzidas em média 210 mil toneladas anuais deste plástico, o que representa 9,7% de todo o lixo produzido no país. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PNUMA, o número de microplásticos nos mares supera o de estrelas em nossa galáxia. Portanto, as sacolas plásticas são indefensáveis quando colocada em questão a vida do ecossistema marinho, e elas são grandes contribuintes da morte de pássaros e de outros mamíferos. Então, para contornar esse problema ambiental e visando a conservação do meio ambiente, a produção dos filmes biodegradáveis a partir do amido de pinhão pode ser considerada uma opção viável para a substituição das sacolas plásticas, pois a sua origem natural e rápida degradação não interferem na fauna do mesmo modo que o plástico sintético. Nesse trabalho, a produção deste filme visa a substituição de sacolas plásticas utilizadas em lixeiros do Instituto Federal do Paraná, do campus Cascavel. Então, a difícil reciclagem das embalagens poliméricas sintéticas tem incentivado pesquisas com o objetivo de melhorar ou desenvolver materiais biodegradáveis com características que permitam a sua utilização em embalagens de alimentos e entre outros. Os polímeros são ditos biodegradáveis pois eles sofrem cisão de cadeia pela ação de micro-organismos quando em contato com o solo. Essa degradação leva a uma mineralização completa do material. Então, agora falando um pouquinho do amido e de suas propriedades, a gente usa muito nessa indústria de produção de filmes biodegradáveis em função da viscosidade, do poder geleificante, da adesão e da tendência à retrogradação que o amido tem, além de outras inúmeras propriedades, que podem ser modificadas de acordo com o teor de amilose e amilopectina, a proteína e a gordura, além da estrutura, forma e tamanho dos grânulos. A maioria dos amidos contém de 20 a 30% de amilose, e 70 a 80% de amilopectina, variando de acordo com a fonte botânica. A concentração de amilose é um fator de grande influência para a ocorrência da retrogradação, sendo que quanto maior o teor de amilose, a tendência de reassociação aumenta. A escolha do alimento fornecedor do amido na formulação dos filmes é muito importante, pois estes serão estabelecidos as interações entre os componentes do material, o que altera as propriedades do filme. Nós escolhemos como fonte botânica o pinhão.
E ela foi feita após identificar a escassez desses trabalhos sobre o amido de pinhão na comunidade científica. Então, nós buscamos contribuir nesse sentido. Outra observação se diz respeito à dificuldade de produção de um filme 100% biodegradável, devido à presença de poucos trabalhos acerca do tema e do rendimento do pinhão ao longo da produção, que é considerado baixo. Isso reflete no objetivo do nosso trabalho, que é basicamente introduzir os filmes à base do amido de pinhão. Então, comentando um pouco sobre o pinhão. O pinhão é a semente da Araucária angustifolia e é considerada uma fonte de amido devido à presença de 34% deste componente no pinhão. Segundo os autores Belo Pérez, Montialvo e Azevedo, o amido de pinhão apresenta 25% de amilose em sua composição. Esse valor pode ser considerado baixo quando comparado com outros amidos, como o amido de milho, por exemplo, que apresenta 30% de amilose. Apesar disso, os autores observaram que o amido de pinhão tem potencial para uso em armazenamento ao longo prazo, pois ele apresenta uma retrogradação mais lenta que o amido de milho, refletindo em uma degradação também mais lenta, o que resulta no potencial de armazenamento. A retrogradação é um fenômeno que acontece após o aquecimento da solução. Durante o resfriamento, as moléculas perdem a energia que ganharam durante o aquecimento, e ao perder essa energia, as ligações de hidrogênio se tornam mais fortes e as cadeias se arranjam em um estado mais ordenado, resultando na formação de zonas de junção entre as moléculas de amido e, consequentemente, na formação de áreas cristalinas, como é possível observar na figura 6. As propriedades poliméricas dos filmes podem ser melhoradas com a adição de aditivos plastificantes. Os plastificantes mais indicados para serem empregados são os polióis, como o glicerol e o sorbitol, devido à interação com os biopolímeros e à sua disponibilidade. E os aditivos, eles também influenciam na formação dessas áreas cristalinas, porque a interação do glicerol com o amido aumenta a mobilidade molecular e altera a organização amilácea. E isso auxilia na formação das zonas cristalinas e aumenta a resistência final do filme. Agora falando um pouco sobre a produção do nosso biofilme, que nós já iniciamos essa parte prática do nosso trabalho, nós adquirimos o pinhão no comércio local, e esse amido de pinhão foi obtido segundo a metodologia da Embrapa de 2014. Para a produção desses filmes poliméricos, à base de amido, nós utilizamos a técnica de casting, que foi e ainda é fortemente empregada e discutida em pesquisas, mostrando resultados muito positivos no setor laboratorial. Essa técnica consiste no aquecimento e na agitação da solução de amido de pinhão e glicerol. Essa solução é espalhada numa placa de Petri e levada à estufa. Nós vamos fazer soluções que apresentam proporções diferentes de amido e glicerol. 75 e 25%, 50 e 50 e 25 e 75. Esses biofilmes vão sofrer análises, né? Nós vamos caracterizá-los de acordo com a espessura, com a gramatura, que tem relação direta com a resistência, a espessura com a aplicabilidade desse filme e a solubilidade e o teor de umidade, relacionado ao material condicionado em água. Essas análises serão realizadas após a obtenção dos nossos filmes biodegradáveis. Através delas, espera-se determinar se os filmes com diferentes porcentagens de amido e glicerol apresentarão características adequadas e eficientes para a utilização das mesmas como sacolas nos lixeiros, além de apresentar resultados condizentes com os que a gente encontrou pelos autores que nós vamos mencionar a seguir. Então, de acordo com os resultados do autor Silva, o filme de amido de pinhão apresenta boas aplicações na indústria. O autor encontrou baixa solubilidade, boa resistência e flexibilidade e estrutura densa. Essas características resultaram em temperaturas de fusão elevadas. Um fato encontrado pelos autores Belo Pérez, Montialvo e Azevedo pode estar relacionado aos resultados encontrados por Silva. Os autores concluíram que o tamanho dos grânulos de amido de pinhão, que são levemente maiores que os do amido de milho quando comparados, pode contribuir para a melhoria dos atributos físicos após a formação do filme. Então, visando os bons resultados obtidos por esses autores, espera-se obter um filme que apresente resistência, como consequência da porcentagem de amilose presente no alimento escolhido, e flexibilidade pela adição do aditivo glicerol, além de determinar uma possível substituição das sacolas plásticas para contribuir para o meio ambiente. E, por fim, espera-se determinar a proporção de amido-glicerol mais eficaz
para contribuir com a comunidade científica e auxiliar futuros trabalhos a aperfeiçoar filmes biodegradáveis à base de amido de pinhão. Espera-se determinar se os filmes desenvolvidos neste trabalho apresentarão características condizentes para a substituição das sacolas plásticas do IFPR Campus Cascavel. Nós agradecemos a atenção de todos e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo por esse e-mail que está aparecendo na tela. Ok, meninas, parabéns. Parabéns, Tamires. A gente vai guardar aí as perguntas para depois. Eu tenho colocação aí a fazer, perguntar também. Os demais também depois podem fazer, tá? Ok? Parabéns, meninas, obrigado. Agora a gente passa para a próxima apresentação. Agora nós temos aí a nossa excelentíssima, digníssima professora Flávia, né? O título é Análise da tomada de decisão no esporte de orientação sobre 3 perspectivas cognitivas. Um recorte do estudo de Mott, professor, aí você me falou, né? Mott, Eccles e Sauer. Eu não sei pronunciar, mas a professora vai agora, com toda a elegância que tem, vai esclarecer para nós. Tô até com vergonha agora, depois do estudo das meninas aí, vou ter que falar bonito, porque tá difícil, né, apresentar trabalho junto com os alunos. Alto nível, né? Então, ó, tô até nervosa, o sovaco suou. Vai lá, Flavinha, então, todo seu. Vamos lá. Há algum tempo eu tenho feito alguns estudos sobre a corrida de orientação e principalmente como ela se desenvolve no meio escolar. A ideia sempre foi descobrir como a gente trabalhar esse conteúdo com os alunos de forma que eles conseguissem manter a prática dessa atividade quando saíssem do ensino médio, por exemplo, e entrassem na fase adulta das suas vidas, né? Então, um desses estudos, ele me retratou como é feita a análise da tomada de decisão no esporte de orientação, já que esse esporte, ele Desculpa. Ele é caracterizado pelo uso bem expressivo da parte cognitiva em conjunto com a parte física. Então, algumas pessoas dizem que esse esporte é como se você estivesse jogando xadrez enquanto você corre. Então, quanto aos aspectos físicos, fica claro que, como é uma corrida, vence quem chegar primeiro. Então, o intuito é que você faça um determinado percurso no menor tempo possível. E esse percurso, ele tem, em todo o seu deslocamento, alguns pontos onde os praticantes têm que encontrar um ponto de controle e tomar a medida que está ali. No nosso caso da prática no Instituto, a gente colocou alguns códigos que os alunos tinham que anotar. Geralmente são uma base eletrônica que o praticante coloca como se fosse um pendrive, que a gente chama de SIM card, e coloca nessa base e automaticamente a informação de que ponto o praticante está vai para a base de arbitragem e eles vão conseguir analisar o percurso do atleta. Mas qual decisão de qual rota seguir depende de quem está fazendo de acordo com a sua própria experiência. E para isso ele tem que seguir algumas instruções gráficas e simbológicas que encontram no mapa e tendo como único auxiliar a bússola. Então, na largada da prova, ele vai receber um mapa, que até então é o desconhecido do percurso. Então, ali na hora da largada, ele vai ficar sabendo por onde ele tem que passar para pegar aqueles pontos de controle, para ficar anotado aqueles pontos de controle. E aí, nessa tomada de decisão, ficou meio desfocado aqui porque eu tive que ampliar a imagem, o praticante ele pode ter N possibilidades. E aí, essa tomada de decisão para qual percurso seria o mais eficiente, o melhor, de acordo com as características do praticante, é ele que toma na hora. Então, vamos supor aqui, esse triângulo simboliza o ponto de largada, e cada ponto de controle é numerado e norteado com a sequência de 1, 2, 3, 4 até o último ponto de controle, que no caso aqui é o 13, e a chegada com os 2 círculos concêntricos. Um atleta que está iniciando a prática, ele aprende 4 estratégias de deslocamento que podem facilitar o percurso durante a corrida. Um é o ponto de checagem.
Isso significa que, vamos supor que a pessoa esteja no ponto 2 e ele tenha que chegar no ponto 3, ele vai sair do ponto 1, aqui esse símbolo preto é uma pedra, ele vai olhar para a próxima pedra que está aqui, depois para a próxima que está aqui, até chegar no ponto de controle. Então, esses pontos que ele olha para frente, já vê até onde ele vai, se chama ponto de checagem. O ponto de ataque é o ponto mais próximo do ponto de controle que você tem, e aí, nesse último ponto, você consegue já visualizar onde está o ponto de controle, e a partir daí você fazer uma corrida mais veloz para chegar mais rápido nesse ponto. Apontar fora significa que você tem que pegar a bússola e apontar de forma proposital para um ponto que está fora de onde você quer ir, desde que esse ponto fora tenha uma característica especial que você consiga olhar de longe. Então, o meu ponto fora seria essa pedra. Eu apontaria para essa pedra e viria correndo até ela para depois eu fazer o ponto de ataque. E o último é o corrimão, que é você identificar pontos que sejam de corrida fácil, mesmo que ele seja mais longo o percurso, para que você consiga se deslocar com maior facilidade e não se perder. Então, atletas iniciantes têm a tendência de fazer a estratégia muito maior do uso de corrimão e maior número de pontos de checagem do que atletas mais experientes. Então, a primeira teoria... eu já pulei tudo, depois eu volto para cá. A primeira teoria se chama Windfinding, porque ela vai colocar em ação as rotas e ela tem que ter uma estrutura hierárquica. Então, primeiro, eu pego, analiso o percurso e vejo, vou até a pedra, depois eu analiso de novo, olho para o mapa, checo até qual vai ser meu próximo ponto, chego no próximo ponto, olho de novo, e assim, de acordo com o espaço geral, eu tenho decisões intermediárias, que eu tenho que chegar do ponto A até o ponto B, mas a partir daí eu tenho que ver ponto por ponto. Então, é uma estratégia que demanda de maior tempo de parada para que você consiga olhar o mapa e analisar para onde você está correndo. Voltando para o mesmo mapa, para a gente analisar a segunda, seria a teoria do processo algorítmico. Por quê? Um atleta mais experiente, ele vai olhar e ver quais possibilidades de rota ele tem, e a partir daí, sem olhar novamente para o mapa, ele vai entender qual seria o melhor percurso, analisando que a rota A, por exemplo, é uma rota que seria azul, é uma rota mais longa, mas é uma rota mais rápida. A rota B, que seria vermelha, seria uma rota mais curta, mas ela é de uma corrida mais lenta. E a rota C pode ter pontos que, para mim, parece que são pontos de acesso, mas não são. Então, na rota C, que seria essa rota em lilás, eu teria a possibilidade de pegar um caminho errado, por exemplo, ou um paredão que eu não pudesse passar e eu tivesse que voltar. Essas decisões de para onde eu devo ir, analisando todas as possibilidades ao mesmo tempo e tomando a decisão de qual seria a melhor de acordo com as minhas características, se chama teoria do processo algorítmico, porque daí você vai entender, de acordo com a sua memória dos pontos, analisando cada símbolo do mapa, qual seria, e recuperando as informações de tudo que eu já estudei, qual seria a melhor rota para mim, de acordo com as minhas características. E a terceira seria a teoria da enação, porque nessa teoria leva em consideração que, além do aspecto racional que eu tenho, que foi esse que a gente explicou até agora, eu teria que levar em consideração processos sensoriais, de percepção e também motores, porque ela leva em consideração aspectos subjetivos dessas decisões. Essa teoria ela foi analisada porque, numa situação de realidade aumentada, onde os atletas correm com aquele capacete e com câmeras e microfone, feito primeiro em laboratório e depois na prática no campo mesmo, eles perceberam que as decisões que eles tomavam em laboratório eram mais racionais, mas chegava na hora da prática no percurso aberto, as decisões eram outras, porque lá eles levavam em consideração os aspectos subjetivos relacionados a toda a experiência do praticante. Então, como objetivo desse estudo era analisar as teorias que implicavam na velocidade que esses alunos tinham, que os atletas, olha, eu fico pensando sempre na prática pedagógica,
que esses atletas tinham na tomada de decisão, levando em consideração a memorização e a atenção, concentração que os orientistas tinham que ter, a minha metodologia teve que ser a revisão bibliográfica para eu checar quais estudos eles falavam sobre isso. E a conclusão foi que dentro dessas 3 teorias, elas são utilizadas numa ordem hierárquica de acordo com a experiência dos alunos, porque os orientistas mais experientes, eles levam em consideração, além das tomadas conscientes, as tomadas inconscientes, que estão relacionadas com a confiança que eles têm na assertividade do percurso. Então, quanto mais você pratica, maior a sua confiança de que você está no caminho certo, de que você escolheu a melhor rota. Então, essa confiança faz com que você olhe menos para o mapa, use menos a bússola, e aí as decisões são tomadas de forma mais ágeis. Alguns estudos de neurociências apontam que a pessoa que aprende línguas, por exemplo, ela tem mais facilidade com raciocínio lógico, matemático. E esses estudos de realidade aumentada também possibilitaram a gente perceber que as pessoas que fazem corrida de orientação têm maior facilidade em usar a parte do cérebro relacionada com decisões de raciocínio lógico. Então, o meu estudo leva em consideração se as pessoas que fazem corrida de orientação têm mais facilidade na aprendizagem de línguas, já que essas áreas estão correlacionadas. E aí eu deixo para vocês as referências que foram utilizadas para a confecção dos slides e desse estudo. E é isso. Acho que eu falei rápido demais, né? Não, tá ótimo, Flávio. Vou ter que fazer um estudo capolha agora. Eu vou só... Ficou sua voz ali? Meu Deus. Home office. Eu vou só pedir se... Para ver, a gente tem 5 minutos até a próxima apresentação, para ver se a Ana Cláudia, a Karen, o professor André estão aí. Se eles estiverem, a gente já dá início, daí dá seguimento. Estão presentes já? Estamos aqui. Estão aí? Então, ótimo. Então, parabéns, professora Flávia, pela ótima apresentação. Queremos muito voltar ao ensino presencial para poder ver os alunos correndo lá pelo campus, né, professora? Então, o nosso próximo trabalho é de autoria da Ana Cláudia, da Karen, do professor André, de título Hialuronidase para correção de ácido hialurônico. Nossa, que nome difícil. Uso da hialuronidase em complicações causadas por ácido hialurônico na volumização da face. Agora vocês vão falar bonitinho esses nomes e vão explicar para a gente. Desculpa a vergonha do professor. Tudo bem, só vou apresentar. Tem um tempinho para vocês colocar a apresentação aí. Depois que vocês colocarem a apresentação, a gente dá início, tá? Ok, podemos começar? Podem, meninas. Boa apresentação. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cláudia Mendes Ardo e juntamente da minha parceira, Karen Orlandini de Assis, com a orientação do professor André e da nossa co-orientadora Bárbara Gomes, eu e a Karen vamos apresentar o nosso projeto do TCC, que é hialuronidase para correção de ácido hialurônico. O uso da hialuronidase em complicações causadas por esse ácido hialurônico na volumização da face. Bom, primeiro, o que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é uma substância comumente utilizada para preenchimentos faciais. Ele tem como principal objetivo corrigir e diminuir linhas de expressões, também sendo usado para preenchimento labial, que no caso entra aí no preenchimento facial no geral. O ácido hialurônico é uma substância que se apresenta naturalmente no nosso corpo, ele é produzido naturalmente pelo corpo, mas assim como qualquer substância, hormônio e afins, ele acaba diminuindo, né, com o passar dos anos, a idade, né,
Enfim, o ácido hialurônico ele é o principal estimulante do colágeno na nossa pele. E conforme esse ácido hialurônico vai diminuindo, o colágeno vai diminuindo, isso vão aparecendo, né, aquelas ruguinhas que acabam sendo bem desejadas. Por exemplo, aqui no meio das sobrancelhas, né, aqui os pés de galinha, o pescoço também é bem presente, por conta dessa diminuição de ácido hialurônico. O AH ele pode ser aplicado de duas formas, com agulha e com cânula, sendo a cânula mais utilizada para evitar a necrose, né, o sangramento. A cânula ela é uma agulha um pouquinho mais comprida, com uma pontinha mais arredondada, que também é utilizada, mas a agulha também pode ser utilizada nesse preenchimento. Tá? A aplicação ela deve ser feita nos planos supraperiosteal ou subcutâneo profundo. Então, assim, ela não é nem muito superficial e nem muito profunda. É aquele preenchimento, é justamente para dar uma volumização, certo? O ácido hialurônico, ele serve para estimular o colágeno, mas ele vem sido muito utilizado para volumizar, certo? Bom, como já foi mencionado pela Ana, o ácido hialurônico já é uma substância que existe no nosso organismo, mas conforme o passar do tempo, o envelhecimento facial, ocorrem algumas mudanças estruturais que vão estar relacionadas a ação muscular, a flacidez da pele, a perda de estrutura óssea, a diminuição, atrofia e a mudança, a migração dos volumes de gordura facial, o que vai interferir diretamente na nossa anatomia facial e vai interferir também na nossa autoestima. Afinal, a face é como o nosso cartão de entrada para o mundo, é a primeira coisa que as pessoas veem na gente, então interfere muito na nossa autoestima. Não quer dizer que a face é a coisa mais importante, o que mais importa na gente, mas hoje em dia nós nos preocupamos muito com a nossa estética, com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão ver. Exatamente. E o preenchimento facial, no geral, ele é mais estético, assim, não é tanto pelo colágeno em si, como, por exemplo, o preenchimento labial. Eu tenho preenchimento labial e eu fiz ele só para volumizar. Eu tenho 2 ml e, assim, é maravilhoso. Aqui nós temos, né, um exemplo, uma foto aqui, de uma mulher fazendo um preenchimento facial. Muito provavelmente ela está preenchendo aqui as olheiras ou a parte aqui da maçã do rosto, né? Mas é só um dos lugares que dá para fazer esse preenchimento facial. Ele pode ocorrer aqui no meio das sobrancelhas, correção do nariz, boca, que é o mais comum, né? O preenchimento labial, enfim. Aqui nós temos um outro exemplo também, de lugares, né, que dá para fazer esse preenchimento. Temos aqui para elevação das sobrancelhas, as rugas, né, entre as sobrancelhas, melhorar a estética do nariz, que daí entra a rinomodelação, que ela vem sido conhecida, né, ultimamente, como uma substituta da rinoplastia, justamente com o ácido hialurônico. Preenchimento de olheira, repor a maçã do rosto, cicatriz de acne também, linhas de código de barra, linhas do sorriso, né, o famoso bigode chinês, linhas de marionete, contorno e volume dos lábios, daí entra o preenchimento labial, rugas no queixo, contorno facial e corrigir o lóbulo da orelha também. Aqui a gente tem um outro exemplo do ator Zac Efron, que no caso, né, aqui tem uma foto dele antes dele fazer o preenchimento facial dele e aqui depois a gente vê aí uma mudança bem drástica, né, nesse caso aqui na parte da mandíbula, da boca, do mento, nariz, a área aqui dos olhos. E a gente pegou esse exemplo justamente para mostrar a solução, digamos assim. Ele pode ter gostado do resultado, mas tem muita gente que acaba não gostando do resultado. Bom, assim como o ácido hialurônico, a hialuronidase, ela também é produzida no nosso organismo e ela sim consegue degradar o ácido hialurônico injetável, só que isso demora um certo período de tempo, de 1 ano a 1 ano e meio, é bem demorado. Então tem como, com a hialuronidase liofilizada, que é comprada, vem junto com o ácido hialurônico, tem como remover esse ácido hialurônico, que é injetável na pele. Muitas das vezes, na maioria, surgem algumas complicações bem leves, às vezes nem surge
A mais leve é os nódulos, que é o acúmulo de ácido hialurônico naquela região, mas é de grande importância que o profissional saiba que podem surgir complicações mais severas que exigem e demandem de mais hialuronidase, mas geralmente a hialuronidase é usada para estética mesmo. Tipo, fiz um preenchimento labial, fiz um preenchimento facial, não gostei do resultado, quero tirar, quero diminuir. Então, ela é usada para isso. E uma dúvida que surge muito é: a hialuronidase, ela vai tirar, ela vai degradar o ácido hialurônico já existente na nossa pele, no nosso organismo? Não, ela só vai degradar o ácido hialurônico que é injetável. E isso acontece justamente pelo fato dessa hialuronidase aplicada, ela ser uma hialuronidase liofilizada, certo? Ela vem numa ampola, normalmente ela é dissolvida num líquido, pode ser água ou soro fisiológico, certo? E aí entra também a teoria de dissolução do professor De Lorenzi, né, da UFPR, que seria basicamente, fiz um preenchimento aqui na mandíbula, por exemplo, não gostei, tenho que colocar hialuronidase, mas eu não sei a quantia de hialuronidase que eu vou ter que colocar para dissolver tudo aquilo de ácido hialurônico. Então, eu vou vir com muita hialuronidase, mas também não adianta ter muita hialuronidase se ela não vai espalhar. Então, eu preciso dissolver ela bem nesse líquido, para que tenha uma área, que ela pegue toda essa área que eu desejo e que tenha um efeito bom, né? O efeito que eu desejo. A hialuronidase também ela é presente na picada da abelha. Inclusive, ela é uma das responsáveis, a principal, na verdade, pelos efeitos de alergia. Então, a pessoa que ela é alérgica à picada de abelha, na verdade, é a hialuronidase. Então, tem aí essa situação, se a pessoa precisar aplicar hialuronidase, aí ela tiver alergia, vai ter que manipular ali um antialérgico, né, para conseguir aplicar essa hialuronidase para dissolver todo esse ácido hialurônico presente ali do preenchimento facial dela, a famosa harmonização facial. E muitas das vezes é necessário utilizar mais hialuronidase do que foi utilizado do ácido hialurônico, então acaba sendo mais caro estar removendo esse preenchimento facial, essa harmonização, esse preenchimento labial. Exatamente, então a dica é pense antes de fazer, vou fazer só 1 ml, por exemplo. Eu, quando fiz, a doutora Bárbara, ela falou, faz depois se você quiser faz mais, né? Vamos devagar, porque tem muito risco de você se arrepender. Tem a opção da hialuronidase, mas assim, não é uma opção muito barata, assim, com o preenchimento facial no geral. Seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada. E qualquer dúvida, vamos estar aí disponíveis a respondê-las. Ok, meninas, parabéns pela apresentação. Vocês trazem cada conhecimento para a gente, né? Que a gente se sente tão leigos. Quando a gente está ensinando matemática lá, a gente se acha inteligente. Aí vê vocês apresentando coisas que a gente não tem noção. E aí é o que a gente fala, né, Flávia, de ninguém é burro, né? Todo mundo tem um conhecimento, cada um tem uma área de atuação, uma área em que é melhor. E vocês, todas as apresentações aí deram um show até agora, parabéns. Fico bem orgulhoso de ver vocês com essa desenvoltura para apresentar. A única coisa que eu fico pensando quando eu vejo essa galera apresentando é, meu Deus, eu deveria saber isso? Não sei, eu vi isso no ensino médio, eu já vi isso algum dia na minha vida? Eu acho que não. Não, e como que eu apresentava trabalho no ensino médio, né? Só segurava o cartaz. Meu Jesus, exatamente. Pessoal, então agora a gente vai passar para o debate. Aí eu vou pedir só para a gente ficar uma questão de organização, apertar lá no levantar a mão, que aí aparece em ordem aqui os questionamentos, fica mais fácil. Aí os questionamentos podem ser para qualquer um dos 3 trabalhos. A professora Flávia já colocou. Então, já pode dar início, Flávia. Pode. Tá. Então, assim, a minha pergunta para o grupo 1 é: qual é o tempo de decomposição médio desse material comparado com uma sacolinha normal? Então, assim, o estudo de vocês, de acordo com a quantidade de material que vocês colocam, ele tem alguma alteração no tempo de decomposição? E posso fazer para o outro grupo também já? E daí a galera já vai pensando o que responder? Pode? Acredito que sim, Flávio. Tá, e para o grupo 3, a minha pergunta é:
tem alguma contraindicação e tem alguma sinalização de estudos que apontem efeitos colaterais irreversíveis na aplicação do ácido hialurônico? Ácido hialurônico. Então, pelo fato do ácido hialurônico ele já ser natural do próprio corpo, ele ser produzido naturalmente, não vou dizer que não tenha ali, né, algum efeito adverso, mas é muito raro por conta disso, dele ser quebrado naturalmente pelo corpo. As ligações beta dele são quebradas pela hialuronidase natural. E é por isso que ele dura aí cerca de 1 ano e meio, né? Ele não dura para sempre. Qual era a outra pergunta mesmo? Esqueci. Se tem alguma contraindicação? Do ácido hialurônico, eu creio que para gestantes tem aí uma contraindicação. Seria isso. E sobre a pergunta para o grupo 1, assim, o plástico normal, né, ele varia de 100 anos por aí para decomposição. Mas o plástico biodegradável é 180 dias. Não é muito mais que isso, não. É aproximadamente, né? Ok, então, respondidos os questionamentos da professora Flávia. Passamos agora para a Tairine. Tairine, fica à vontade. Só um pouquinho, pessoal, que tá passando uma moto aqui do lado do meu condomínio, vocês vão escutar só o barulho da moto agora. É o home office que eu digo. É, o home office, então. Primeiro, parabenizar as 3 apresentações, né, foram sensacionais, assim. Para o primeiro grupo, eu cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpa, então talvez o que eu for perguntar, vocês até tenham dito na apresentação, né, a questão dos biofilmes, eu sou apaixonada por essa área, meu mestrado foi em relação à produção de biofilmes também com amido, e também adicionado alguns tipos de plastificantes, né. Vocês pretendem fazer a comparação com outros tipos de amidos extraídos de outras espécies vegetais, ou adicionar outros tipos de plastificantes para perceber, né, para comparar ali as atividades mecânicas, fisicoquímicas, essas coisas, e eu até me coloco à disposição, né, eu estou entrando no IF agora, né, entrei recentemente no IF, e é uma área, assim, que me encanta muito, então, se vocês tiverem essas ideias, assim, eu tenho bastante contato com o pessoal, não sei se vocês usaram alguma referência da professora Faraide Facuri, e ela que foi minha orientadora do mestrado, e ela, assim, ela é uma das referências nessa questão da produção de biofilmes a partir de amido, né, amido em geral. Então, a minha dúvida era se vocês vão comparar com a literatura, com a literatura, ou até fazer mesmo, de forma prática, essa comparação das atividades mecânicas, fisicoquímicas, com outros tipos de amidos, ou somado, né, um pouquinho do amido de pinhão com outros amidos. Então, a gente pretende fazer só com glicerol mesmo, pela questão do tempo também, por causa da pandemia, a gente não houve a disponibilidade do laboratório antes, então a gente começou a produzir mês passado, e como a gente tem que apresentar em dezembro, aí a gente tem um curto período para realizar essas análises, mas a gente pretende fazer essa comparação do filme que a gente vai desenvolver, do amido de pinhão, com as sacolas plásticas que tem na literatura mesmo, que foram comparadas na literatura. As análises das sacolas plásticas a gente não pretende fazer. Acredito que respondi sua pergunta. Sim, tranquilo. E, assim, estou fascinada pelo trabalho de vocês. Espero que, quando se voltar presencial ainda esse ano, eu queria dar um papo com vocês, assim, que eu achei bem interessante. Parabéns. Eu só fiquei triste com o último grupo, porque eu sou alérgica à abelha, então eu não posso colocar boca, não posso fazer um preenchimentozinho, porque eu sou alérgica à abelha. Essa questão tem a hialuronidase, né? A gente tem isso no nosso próprio corpo, certo? Isso, mas a liofilizada, ela acaba atingindo só ali o preenchimento. E você só vai usar a hialuronidase caso você tenha aí um efeito que você não gostou muito, esteticamente falando. Sim, então, se eu fizer e der ruim, a questão eu vou ter que fazer a aplicação da hialuronidase, enfim, dela, mais a adição do antialérgico. Então, porque assim, não sabia dessa questão da alergia
Você vê como que está envolvido, né? Química, física. Isso, daí tem que ter a administração de um antialérgico. E é essencial, né, que o profissional que fizer o preenchimento saiba manipular a hialuronidase, né, porque pode dar ruim. Entendi. Parabéns para todos vocês, pessoal. Obrigada. Ok, passamos então agora para o Felipe. Ah, tá com fone ruim, Felipe. Pode mandar. Aqui. Isso. Enquanto o Felipe escreve ali, eu vou adiantar a minha pergunta, então. Primeiro eu vou perguntar para as meninas do primeiro grupo, do Pinhão. A primeira questão é a seguinte: vocês colocaram lá a informação da porcentagem, né, do lixo, que é 9,7%, né, se eu não me engano, de 2007. Então já são aí praticamente 15 anos, quase. Será que não tem já uma nova porcentagem? Será que aumentou? Será que diminuiu? Talvez, se conseguir achar uma referência um pouquinho mais atual, ficaria interessante até fazer a comparação mesmo de 2007 com uma mais recente, talvez 2015, 2018. Vocês chegaram a ver mais alguma referência assim, ou só essa mesmo? E mais uma outra questão vocês falaram que o pinhão foi adquirido no comércio local, se a qualidade do pinhão pode interferir ou não? Então, eu acho que a qualidade do pinhão interfere sim. Porque dependendo, né, se ele tiver estragado ou não, vai interferir na quantidade de amido, né? Então, isso vai interferir nas propriedades do filme, consequentemente. E sobre a referência, a gente não chegou a buscar ainda, mas com certeza vamos acrescentar depois da sua sugestão. E provavelmente, né, serão maiores a quantidade de lixo. Tá mutado, professor. Tira do mudo, João. Prof. Tinha esquecido, aqui eu tô aqui, ó. Eu também imagino que tenha aumentado, né? Mas como a gente tem uma questão sustentável que está em alta também, né? Pode ser que algumas situações já estejam fazendo efeito também, mas eu acredito que talvez tenha aumentado, né? Então, essa questão da qualidade aí, então, também vocês têm que ficar bem atentas, né? Na hora de fazer a compra, então, para poder fazer o trabalho, né? E eu tenho uma questão daí para a professora Flávia. Quais seriam os principais benefícios para os estudantes ao praticar a corrida orientada? Qual os principais? Então, além dos benefícios físicos, né, da prática de uma atividade física, que é a liberação de endorfinas, tudo assim, levando em consideração só a parte de cognição. Essa é a pergunta. Os alunos que praticam a corrida de orientação, eles têm uma maior velocidade de raciocínio e maior facilidade com demandas de raciocínio lógico. Então, isso se dá porque o tempo de concentração que eles conseguem permanecer, então, assim, o tempo que eles conseguem permanecer concentrados é maior do que as pessoas que praticam outros esportes que não demandam concentração e o raciocínio rápido como requisitos específicos desse esporte. Então, nos estudos que eu tenho visto, eles falam que
Nessa capacidade de aprendizagem, ela está completamente relacionada com a memorização, com a velocidade de raciocínio. Então, a gente pode considerar que os orientistas têm maior facilidade na aprendizagem de qualquer disciplina, porque eles conseguem se manter focados por mais tempo e têm uma capacidade de memorização maior do que as pessoas que não praticam esse esporte. Se for pensar, vamos, assim, estou aprendendo inglês agora, né? Estou tentando aprender inglês agora. E aí, observando essas três teorias cognitivas que foram apontadas entre os orientistas, se for para pensar, tem tudo a ver com a aprendizagem de inglês, por exemplo, ou de qualquer outra língua. Quando você está aprendendo, iniciando na aprendizagem das línguas, você forma as frases pensando em cada palavra especificamente. Então, assim, você vai pensar na construção da frase, palavra por palavra, que seria a primeira teoria daquele wayfinding, que você está procurando o seu caminho. Você tem que ter os pontos que você está seguindo, porque senão você não consegue formar a frase. Na segunda teoria, que eles falam quais possibilidades, é assim, antes de eu falar, eu já vou pensar, puxa, eu posso responder quantos anos eu tenho dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa forma. Eu vou escolher dessa forma. E daí a pessoa, então, ela consegue pensar antes de falar em quais possibilidades ela tem para responder a mesma pergunta. E já na última teoria, eu consigo falar e conversar e fazer tudo que eu preciso sem levar em consideração só o raciocínio, porque o processo ele já está tão intuitivo para mim que eu não estou raciocinando do que eu estou falando. Eu não estou raciocinando em português para depois converter para o inglês. Eu faço essa fala, esse diálogo, ele é tão claro para mim que eu consigo trocar do português para o inglês, do inglês para o português, sem perder o fio da meada que eu estava falando. Então, se for parar a pensar, por isso que eu falei que tem relação nas duas áreas, porque o processo de aprendizagem é o mesmo. Então, uma pessoa que faz orientação tem mais facilidade em toda a construção dos outros conhecimentos por causa disso. Sim, entendi. Até aí, a comparação que tu fez com o xadrez também, né? Tudo a ver também. Vamos ver. O Felipe, acho que outra pergunta dele aqui. Minha dúvida é para a professora Flávia. Flávia, é contigo então. Quando penso em corrida, sempre imagino treinos físicos para a preparação de uma corrida de orientação. Levando em consideração tudo isso que você citou, será que realizar exercícios de raciocínio, matemática, sei lá, seria tão interessante quanto uma preparação física para a corrida? Ou até melhor? Melhor não digo, mas é tão interessante quanto. Porque, assim, a ideia é, de preferência, fazer esses exercícios de memorização utilizando os símbolos que são próprios do mapa, porque é muita informação. Quando você pega um mapa de orientação, você tem tantas variações que, se você não tiver a capacidade de se manter focado e o de raciocínio lógico, você não consegue ter essa velocidade de decisão do que fazer. Então, a ideia é, no início, fazer esse processo de estudo só em cima dos símbolos do mapa mesmo, para que você tenha mais facilidade em decifrar que símbolo é aquele e o que ele quer dizer. Até mesmo porque o símbolo do mapa é diferente do símbolo que corresponde àquele símbolo do mapa que está no cartão controle. Então, uma árvore no mapa é uma bolinha verde, mas no cartão simbológico que tem do lado do mapa, a mesma árvore está retratado como um triângulo verde. Então, fala, eu tenho que converter que um triângulo e um círculo verde é a mesma coisa e eu tenho que saber agora como que eu faço para chegar até ali, qual seria a melhor opção. Então, eu acredito que, inicialmente, principalmente para quem está começando, para os novatos, o interessante é fazer os exercícios com o mapa mesmo, decifrando as simbologias do mapa. E depois ele vai incrementando com outras formas de melhorar o raciocínio lógico. Ok, respondido. Se eu não me engano, o professor Jones, nosso colega, se eu não me engano, né, professor? Boa tarde a todos. Deixa eu só arrumar o áudio aqui. Já nos prestigiou ano passado com suas apresentações, com seus alunos. Obrigado, à vontade, professor. É muito bom estar aí no Científico participando, né? E a gente vai ter uma apresentação daqui a pouco também, a nossa aluna. Queria parabenizar a professora Flávia aí pela atividade.
eu não consegui acompanhar o início, porque a gente estava em outra reunião do nosso campus aqui, né? Mas eu queria verificar, os alunos estão participando de competição, né? Porque tem essas corridas de orientação. Aqui em Assis foi o que? Antes da pandemia teve uma corrida de orientação aqui e tal, né? Isso é algo que a gente pensa. Eu ainda não desenvolvi, fui aprender isso só no Corpo de Bombeiros, quando eu estava militar lá, e na geografia eu não aprendi também no curso superior, né? E eu vejo como que isso é bacana, né? Como que é interessante, como que a gente consegue integrar também educação física e geografia, né? Como que funciona com os alunos aí? Então, esse ano eu fiz só a parte teórica, né, com eles, principalmente com o pessoal do primeiro ano só. E o ano passado a gente tinha, acho que foi o ano retrasado até, porque o ano passado também a gente ficou o ano todo com essa pandemia. A gente tinha um projeto de ensino, eu e o Rudy, que é o professor de História, para fazer os treinamentos dentro do Instituto mesmo. Então, a gente fazia na quadra atividades de labirinto e colocava os alunos para descobrir ali os arredores do Instituto, né? Então, a gente tinha o projeto de ensino. Mas, para competições e participar da parte prática, que em ambientes que estavam mais próximos do que seria uma competição, a gente mandava para as atividades práticas que o Cobra Clube de Orientação tem em Cascavel. Porque eles, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por mês, pelo menos, eles levam a galera para um lugar diferente para que eles possam fazer o treinamento lá. E aí, como ali no Instituto nós temos o terreno muito nivelado, com poucas árvores, então teria pouca variação de cor e de símbolos no nosso mapa, a gente manda para que eles possam fazer essa aprendizagem lá junto com o Cobra. Esse ano eu sei que eles ainda estão fazendo, porque eu vi o professor de História, o Lelo, participando de uma atividade, mas como esse ano eu passei o ano todo aqui em Cornélio, então eu não fiz nenhuma atividade desse tipo com eles ainda. Obrigado. Obrigado, João. Prazer em vê-lo. Valeu, professor. Obrigado. Pessoal, tem mais alguém que quer fazer um questionamento? Senão a gente vai dar sequência às apresentações. Não? Então, agora a gente vai com o trabalho orientado aí pelo professor Jones. Trabalho com a Stephanie, a Maria Eduarda, o professor Jones, o Guilherme. GeoIF e a divulgação geocientífica. Podem ficar à vontade, podem colocar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Vou colocar aqui para vocês. Tranquilo, Stephanie. Pode ficar tranquilo. Tá tranquilo? Todo mundo tá me ouvindo? Sim, Stephanie, pode ficar à vontade, tá? Pode começar? Pode. Então, boa tarde, pessoal, primeiramente. Meu nome é Stephanie Almeida e eu faço parte do projeto GeoIF e hoje eu vim trazer para vocês a parte que como nós fazemos nossa divulgação geocientífica, o papel do GeoIF para com a divulgação geocientífica. Esses trabalhos, foi desenvolvido por mim, pela Giovana, o Guilherme Perucci, a Maria Elias e tem como orientador o professor Jones. Bom, gente, nós sabemos que a geociência ela é muito importante para todos na nossa sociedade porque a gente estuda uma gama de coisas com ela. Dentre elas, a evolução do nosso planeta, a parte de geologia ali, dentre muitas outras coisas. Porém, nós sabemos também que no nosso cenário atual surge a necessidade de uma divulgação mais ampla, assim, porque não tem... Eu acho que a divulgação geocientífica atualmente, principalmente no período de pandemia, ela está sendo mais escassa.
Então, nosso projeto teve como objetivo fazer a divulgação da geociência, e nós fizemos isso mais específico no evento da SBG, que é a Sociedade Brasileira de Geologia. E ali a gente teve como objetivo específico explicar o uso dos recursos minerais no nosso cotidiano, porque muitas vezes a gente utiliza muitos minerais e nem sabemos. Publicizar os experimentos dos posts que a gente faz nas nossas redes sociais e também divulgar as nossas ações em período remoto, assim, da pandemia, na nossa rede social. Para que isso acontecesse, foi necessário um embasamento teórico, primeiramente, né? Então, esses cadernos e sites que estão na imagem é o que a gente utiliza, que é o da Mineropar. A gente também utiliza para a parte mais de catalogação ali o site da Geociência e também do museu. E também tiramos informações do Instituto Água e Terra. Bom, também foi necessário fazer atividade de catalogação ali das rochas e minerais, onde ali a gente separa as rochas e os minerais, né, pela formação deles. E também separamos cada um deles colocando um númerozinho, onde a gente coloca a sua fratura, a sua formação, a composição química, e assim a gente procura catalogar quase todos os minerais. Como a gente estava no período remoto agora, essas atividades pararam um pouco, mas quando estava no presencial, a gente ia uma vez por semana, e essas atividades eram recorrentes. Bom, também foram necessárias as exposições didáticas das amostras mineralógicas, onde muitas vezes a gente era convidado, a gente ia nas escolas, fomos para municípios diferentes, como Tupãssi, e lá a gente apresentava formações das rochas, a utilização delas no cotidiano das pessoas, porque era importante estudar essas rochas de minerais, tanto que a gente foi até instituições, muitas instituições vieram até a gente, participamos de bastante eventos também, e assim a gente foi divulgando a geociência. Bom, com o período de pandemia, como ficou complicado a parte de ir até o local apresentar, por questão de segurança também, né? Nós pensamos em um meio de não ficar parado, então a gente continuou essa divulgação através das nossas redes sociais, que seria o nosso Instagram, que é o GeoIF-FPR, e o Facebook, que é a catalogação de exposição de rochas didáticas no cotidiano ali. Então, a gente publica posts constantemente sobre o que são rochas, o que são minerais, a gente publica sobre as rochas e minerais em si também, publicando o seu uso no cotidiano, a sua composição, e também vamos divulgando ali os eventos que a gente participa, para assim cada vez mais as pessoas forem conhecendo. Tanto é que ali na parte da divulgação nós levamos esse conteúdo até para outros países, e essa divulgação está sendo bem produtiva, por assim dizer. Para essa apresentação da SBG, nós também fomos atrás de tradutores e intérpretes da língua de sinais, porque muitas vezes a gente vê que não tem esse recurso na parte da geologia e da geociência também. Tanto é que tem muitas palavras, até dos minerais ali, que não existe na língua de sinais. Então, a gente procura sempre levar para cada vez ser mais amplo e ser mais, como posso dizer, normal, assim, no cotidiano das pessoas, ter esse recurso para todos. Como resultados de discussões, bom, a gente apresentou, então, a palestra em uma live que foi feita pelo YouTube no dia 24 de junho, no canal da SBG. Então, nós tivemos como objetivos ali resultados extraídos foram, nós percebemos através de comentários que tinha sim a carência da geociência na educação, não só na nossa região aqui, mas também em outros lugares do Paraná e do Brasil. As pessoas também elogiaram bastante por a gente levar essa exposição para as outras instituições, para os outros alunos, outros meios de ensino.
porque nós sabemos que muitas vezes, principalmente no ensino básico ali, nós não temos, as instituições no geral, na maioria das vezes, não tem recursos, tipo, não tem amostras para levar esse ensino mais prático e mais didático para esses alunos. Então, a gente pega o que a gente tem e tenta levar para esse conteúdo ser mais amplo para todo mundo. E então, a gente recebeu bastante elogios por essa parte. Também tivemos elogios pela parte ali de levar os intérpretes de Libras, porque até a moça da SBG falou que eles nunca tiveram em um evento assim que eles fizeram alguém que tivesse levado intérpretes para obter essa inclusão, e elas acharam muito interessante e reconheceram bastante esse ato de fazer, tipo, divulgar a geociência, que ela seja mais inclusiva. E também tivemos uma colocação de um dos vídeos mais assistidos, né, do canal da SBG. Portanto, nossos objetivos propostos, eles foram cumpridos. E como os resultados e discussões, como eu disse, nossos objetivos, eles foram alcançados. A gente conseguiu divulgar a geociência de uma maneira mais inclusiva, teve a parte, tanto na parte presencial, na questão dos alunos poderem sentir as amostras, sentir as texturas, os cheiros, e tanto na parte remota, que é o que estamos trabalhando agora, que seria na divulgação com intérprete de Libras ali, e nós tivemos bastante comentários positivos em relação ao nosso projeto. Como eu disse ali, eu coloquei uma imagem de alguns que está parabenizando a nossa participação nos eventos, parabenizando pela ação que a gente está produzindo e parabenizando por ter esse ato, né? Porque muitas vezes, tipo, o professor Jones, ele tinha as amostras na casa dele, mas pensando em expandir esse conhecimento, levar para as outras pessoas, ele pegou essas amostras, levou para a instituição, e ali já foi tudo organizadinho, fundamos o nosso projeto, né? E agora estamos conseguindo levar esse conhecimento para muitas outras pessoas e até, como eu disse, para outros países. Então, tivemos resultados bons, e eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. E se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, tem ali no cantinho direito, para mim é direito, mas acho que para vocês também. E também temos a parte do Facebook, que a gente pode deixar um link aqui nos comentários para vocês. Só ressaltando ali, né? A Stephanie e a Maria, elas são foram alunas bolsistas, né? PIBIC Júnior e PIBEC Júnior. Mas antes disso, a Stephanie já era aluna voluntária do projeto, né? Então ela é uma das que me deu um super apoio e continua super apoiando o projeto, né? E as amostras, elas são ou de propriedade particular minha, ou doações, servidores que viajaram, conseguiram, doaram para a gente. Tem pessoas aí de várias localidades do Brasil, né? Que acabaram doando amostras para a gente, ou eu pago frete, né? E essa amostra vem para a gente aqui. Inclusive, conseguimos uma verba para comprar mais amostras, né? E não atende só ao Campus Assis, então ele é a extensão, porque o aluno é protagonista, né? Ele é a parte principal da ação. E agora, quando retornar ao presencial, a gente vai voltar aí a todo vapor aí fazendo essa atividade presencial, né? Por enquanto a gente está no sistema remoto aí. Ok, parabéns, Stefan, pela apresentação, parabéns, professor Jones. Depois a gente passa para os questionamentos, né? Vamos dar sequência, então. Próximo é a Júlia, João Rafael, José Hugo Leite Júnior, de título O Cooperativismo e a Meta da Agenda de 2030. Se vocês estiverem prontos, podem colocar a apresentação de vocês. Eu vou pedir para vocês avisarem se estão dando certinho, para mim ter uma confirmação. Tudo certo? Já vai começar, já tá... Isso, já apareceu, Júlia, fica à vontade. Ok. Eu me chamo Júlia Mezaroba, eu sou estudante do IFPR Campus Pitanga, aqui no Ensino Técnico de Cooperativismo.
Eu vou apresentar um trabalho sobre o cooperativismo e as metas da Agenda 2030. Esse projeto foi realizado por mim, João Rafael da Silva, Ana Júlia Carvalho Gruber, a Heloísa de Oliveira Quinto, sob a orientação do nosso professor, o José Hugo Leite Júnior. Para que a gente possa entender o tema, é bom a gente compreender sobre esses 4 tópicos, que são o que é a Agenda 2030, o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que é a sustentabilidade e o que é o cooperativismo. A Agenda 2030 foi um projeto lançado pela ONU em busca de criar um futuro com um melhor desenvolvimento sustentável, promover um desenvolvimento sustentável no mundo. Essa agenda, ela tem, pelo menos aqui no Brasil, ela tem 17 objetivos. Esses objetivos são chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, e 169 metas. Mas, se ele está tentando promover a sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? É muito comum que a gente atribua a sustentabilidade a termos como ambientalismo, meio ambiente. Isso está parcialmente correto, mas há pesquisas mais novas, mais recentes, que dizem que não é para você ter um desenvolvimento sustentável, somente a parte ambiental não é suficiente, você precisa também desenvolver aspectos como a parte social, né, a instância social e a econômica também. Para que essas metas sejam cumpridas, é necessário a participação de todos, seja da população, de empresas, de governos, e nesse cenário nós encontramos as cooperativas, ou o cooperativismo. O cooperativismo é um modelo de negócios onde pessoas físicas se reúnem em forma de associação, que são as cooperativas. As cooperativas têm como objetivo principal promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de seus sócios e a comunidade da qual estão inseridas. Para isso, ela se baseia no modelo em que seus associados gerem democraticamente a organização. Bem, o nosso objetivo para essa pesquisa foi de iniciar uma pesquisa maior, identificando a forma como a estrutura do cooperativismo se relaciona com o desenvolvimento sustentável. Para fazermos isso, nós usamos a metodologia de pesquisa bibliográficas, a gente inseriu palavras-chave em base de dados como a Scopus, buscando capítulos de livros, revistas, artigos, e também procuramos em alguns sites como o da ACI, que é a Aliança das Cooperativas Internacionais, e a ONU, por exemplo. Alguns dos resultados que nós encontramos ao fazer essa pesquisa foram os seguintes. Os objetivos do desenvolvimento sustentável estão paralelos, são alinhados com os princípios das cooperativas. As cooperativas, elas buscam muito desenvolver a região onde elas estão inseridas. E, graças a isso, como elas geram desenvolvimento sustentável, elas estão paralelas à Agenda 2030. O cooperativismo, ele também promove educação e qualificação dos seus membros, funcionários e comunidade geral. O cooperativismo, ele tem um princípio que visa isso, que é qualificar, promover uma educação, e esse também é um dos objetivos dentro da Agenda 2030. As cooperativas também dão uma maior estabilidade financeira, mesmo em tempos de crise, porque ele agrega valor ao trabalho, aos serviços e aos produtos desse cooperado. Então, sem contar que tem várias medidas que eles tomaram em crise, projetos envolvendo a comunidade, para ajudar nessa estabilidade. Ele ajuda nas áreas do Triple Bottom Line. Triple Bottom Line é o tripé da sustentabilidade, que foi o que eu mencionei anteriormente, ambiental, social e econômico. Existem alguns estudos que dizem que existem outras, que também seriam, por exemplo, a política, a territorial, mas a gente não vai entrar nessa discussão. Para simplificar, nós usamos essas 3. Ela promove a gestão democrática, porque são os próprios membros, são os próprios cooperados que definem as ações da cooperativa e como ela vai agir. Outros resultados que encontramos foi que alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis feitos pela ONU tiveram inspiração num projeto dessa Aliança Internacional das Cooperativas, chamado Blueprint for a Cooperative Decade. Eles fizeram um projeto para que as cooperativas desenvolvessem melhor a sustentabilidade na região onde elas estavam, e a ONU usou isso como base. E foram criados sites também, como o Cooperativismo para 2030, onde eles fornecem ideias de como promover a sustentabilidade, eles fornecem uma avaliação, uma autoavaliação para essas cooperativas de como realizar, de como está sendo o desempenho delas. E outro fator importante é que mesmo quando o foco da cooperativa não era a Agenda 2030, elas acabavam contribuindo, porque
a base, a estrutura do cooperativismo está alinhada com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Algumas dificuldades que as cooperativas encontraram foi a falta de informação sobre isso. Algumas não sabiam o que era, falta de dados, saber como estão indo e como está sendo seu desempenho, por isso que foram criados aquele site, como mencionei anteriormente, para que fossem realizados todos esses negócios. Outra coisa foi a falta de interesse de alguns dos stakeholders, de algumas das pessoas que estavam interessadas, participantes das cooperativas. Então, eles precisam promover melhor o interesse desses membros, desses cooperados, para realizar essas metas. Bom, as nossas considerações finais. Embora existam diversos desafios para que os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam realizados, a participação das cooperativas se tornou tão importante que a ONU reconheceu, eles inclusive criaram um ano para conscientização sobre as cooperativas, chamado Ano da Cooperativa, e eles são de fundamental importância para que a Agenda 2030 seja cumprida, embora elas não possam fazer isso sozinhas, elas podem inclusive fazer alianças com empresas, com governos, porque é importante a participação de todos. A gente agradece a nossa equipe do IFPR, né, em especial a nossa equipe de pesquisa, que ajudou a realizar todos esses estudos. Muito obrigada. Obrigado, Júlia, pela apresentação. Parabéns para todos do grupo, parabéns, professor. E a gente dá sequência e depois abre para o último debate, tá? E aí podem ter as perguntas. Então, mais um trabalho agora do professor José. ACVSO e as implicações para aplicação nas organizações. Os autores Ana Júlia, Heloísa, Júlia novamente, João Rafael também, e orientados pelo professor José. Podem ficar à vontade, gente, colocar a apresentação, quando tiver tudo certinho, pode iniciar daí. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Júlia Carvalho Gruber. Boa tarde, meu nome é Heloísa de Oliveira Quinto. E juntas a gente vai apresentar a nossa pesquisa que foi realizada com a Júlia Mesaroba e o João Rafael da Silva. Juntamente com o nosso orientador, o José Hugo Leite Júnior. A nossa pesquisa é a CVSO e as implicações para a aplicação nas organizações. A princípio, é importante compreender primeiramente dois tópicos. O primeiro deles é a questão da sustentabilidade. De modo geral, a sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. O desenvolvimento sustentável, então, tem como objetivo a preservação do planeta e, além, é claro, do atendimento das necessidades humanas. Existem 3 eixos de sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. Esses 3 juntos compõem o chamado tripé da sustentabilidade, que é muito importante, principalmente no que se refere às organizações, empresas, enfim. E é muito importante para que a sustentabilidade de fato aconteça que esses três tópicos estejam integrados entre si. A exemplo, eu vou citar uma situação hipotética na qual uma empresa corta árvores para obter lucro. Ao cortar essas árvores, ela gera, obviamente, impacto ambiental, mas é importante reconhecer que ela também pode gerar impacto social e econômico. No que se refere ao social, a gente parte do ponto de que as condições de trabalho podem ser insalubres, os salários podem ser injustos, pode ter a utilização de mão de obra escrava e também a extração dessas árvores pode ser ilegal. E no que se refere à questão econômica, ao impacto econômico, é no sentido mesmo de que essa empresa pode não promover uma boa geração de renda nesse local. Compreendido isso, é importante falar também sobre a avaliação do ciclo de vida social organizacional. Baseando-se no ciclo de vida, nada mais é que uma técnica utilizada para avaliar os impactos sociais e econômicos ligados a produtos ou serviços prestados pela organização. De modo geral, essa avaliação é realizada por meio da divisão de categorias. Existem 40 subcategorias que são divididas dentro de 6 categorias, as quais são sociedade, comunidade local, crianças, trabalhadores, gestão e cadeia de valor. Compreender
Os impactos gerados nessas categorias auxiliam a empresa, né, a organização, na identificação dos impactos a fim de compreender os melhores métodos para reduzi-los. Assim, o objetivo da presente pesquisa é identificar como a avaliação, de que forma e como a avaliação do ciclo de vida social e organizacional em cooperativas pode promover a redução dos impactos sociais, como dito anteriormente, tornando então as práticas do negócio mais socialmente sustentáveis. Para a presente pesquisa, então, foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica. Para realizar essa análise, nós procuramos por palavras-chave em base de dados da Web of Science e Scopus, por exemplo, buscando por capítulos de livros, artigos e, além, claro, uma revisão de conteúdos, em geral, em sites de referência na área. Assim, foi possível chegar aos seguintes resultados. Esses resultados, eles se tratam das implicações da ACV-SO. A gente tem como principal a dificuldade de acesso ao banco de dados dos indicadores sociais, que é consequência da diversidade regional e das particularidades organizacionais. A diversidade regional, ela diz respeito à diversidade dos indicadores sociais de uma cidade para outra. Já as particularidades organizacionais se refere à particularidade de gestão entre as organizações. Essas implicações geram alguns desafios para as organizações, tais como a dificuldade de utilizar resultados obtidos por empresas semelhantes, assim como a dificuldade da aplicação de uma ACV-SO em cooperativas situadas em cidades pequenas, pois a metodologia é clara quanto à não comparação de dados de uma empresa com a outra. Sendo assim, a gente observa que a aplicação da ACV-SO em cooperativas enfrenta adversidades que podem ser solucionadas a partir de uma maior execução de pesquisas em diversos âmbitos que cubram, além das grandes cidades, as pequenas cidades, as quais têm dificuldade de acesso aos bancos de dados, para que assim possam utilizar a ACV-SO da melhor maneira possível em suas organizações. A grosso modo é isso. É válido ressaltar que ainda é uma pesquisa inicial, ainda há muito que se estudar, identificar muita coisa ainda. Então, é só uma pesquisa inicial, mas a gente gostaria muito de agradecer primeiramente ao Instituto Federal e aos nossos colegas e ao nosso professor orientador e a vocês que nos assistiram. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, meninos, pela apresentação. Muito bom. A gente vai passar, então, para a parte do debate agora, tá? E aí vamos seguir a mesma metodologia de antes, né? Quem quer fazer a pergunta vai ali em levanta a mão. Todos de parabéns novamente, né? E é bom ver colegas aí de outros campos prestigiando o nosso evento, participando, trazendo conhecimentos novos também, né? Assuntos que às vezes a gente não está habituado no nosso cotidiano e aí você acaba tendo essas informações, né? Então, parabéns a todos, tá bom? Flavinha, você. Gostaria de parabenizar aqui a galera que apresentou nesse segundo bloco, né? Que eu achei os assuntos muito interessantes. E, assim, eu não sei se o científico ali, a comissão organizadora, dividiu por afinidade de temas, mas para você ver, nós tivemos bastante trabalhos que falavam sobre impacto ambiental, desenvolvimento sustentável, decomposição e poluição de materiais. E assim, eu acho muito interessante esses projetos terem vindo dos alunos, assim, ter partido dos alunos, porque eu, por exemplo, João, que somos mais ou menos a mesma faixa etária ali, né? Eu espero que na nossa professora, época, não venha, não me faça isso comigo. Eu só acredito vendo esse RG. Que na nossa época de ensino médio, nunca na vida que a gente já está preocupado com isso, né? Então, assim, vendo esses temas partindo dos alunos, uma preocupação de buscar estudos que apontem para impactos ambientais das nossas atitudes, assim, revelam assim,
o quão interessante é essa prática, esse estudo, esse desenvolvimento que vocês têm aí ao longo da carreira acadêmica de vocês, tá? Então, eu gostaria de parabenizar todos os grupos que fizeram a apresentação aqui hoje, que eu achei os temas excepcionais. E gostaria de perguntar para o grupo do professor Jones. É assim, o grupo da Geociência, que agora eu não lembro mais se foi o primeiro do segundo bloco, como a gente conseguiria pensar no estudo das geociências de maneira prática, levando em consideração o pouco material que a gente tem na escola pública e vendo que assim, o professor pegou do material pessoal para levar para a escola para fazer esse ensinamento, como a gente conseguiria fazer com que esse ensino dessa qualidade chegasse nas escolas estaduais, por exemplo, que não tem esse recurso, né? Quer começar, Stephanie? Tanto faz. Pode ser, daí eu complemento. Uhum. Beleza. Bom, é que a gente tem, assim, principalmente nessa parte de rochas e minerais ali, o pessoal, a maioria que tem, ou é mais para a parte ali de terapia, ou é para a parte de coleção. O professor Jones, ele ia nas viagens dele, ele ia coletando as amostras, como ele disse, também teve bastante doações. Então, o pessoal ia trazendo amostra para a gente, e entre deixar isso parado e levar para as outras instituições, levando para as outras instituições, a gente ampliava esse conhecimento, né? Então, eu acho que em questão, assim, enquanto for rolando o projeto, o pessoal aqui da região, tanto de fora, teve alguns lugares que a gente foi para fora do município também, que for chamando, a gente consegue apresentar para eles. E das outras escolas, eu acho que seria muito interessante, a partir das escolas mesmo, sair um pouco do básico, do ensino básico teórico ali para a parte mais dinâmica, mais didática, porque principalmente os alunos que estão aqui vão saber, a parte dinâmica, a parte didática que a gente está ali na prática, eu acho que a gente pega melhor, a gente aprende melhor. Então, tendo esses recursos na escola, eu acho que a qualidade seria bem melhor e mais fácil de aprender para os alunos e traz mais interesse, né? Porque ali eles estão vendo, tipo, as crianças ficam fascinadas com o brilho, os adultos já estão interessados ali na questão do cotidiano, e todos eles ficam muito fascinados nessa questão do que a gente usa, porque muitas vezes, tipo, o pessoal não sabe, a gente chega lá e fala, sabia que na sua pasta de dente de manhã você está escovando o dente, você está utilizando um mineral? E daí eles ficam, meu Deus, sério, na maquiagem a gente fala, eles também ficam impactados. Então, eu acho que se fosse possível as instituições em geral possuírem esse recurso e onde a gente conseguir levar também o nosso projeto para as outras instituições, e ir ampliando esse conteúdo, né, para geral. Perfeito, Stephanie. E a situação ali, né, nós pensarmos enquanto multiplicadores desse conhecimento, né, levar esse conhecimento para outras localidades. Então, vamos pegar aí, nós somos uma instituição federal, aqui o Campus Assis tem o projeto, aí em Cascavel tem o Pedras Também Andam, que é do professor Lineker, né, que ele é o coordenador, e que é um projeto até mais antigo que o nosso, tá? E esperem só um pouquinho. É que teve um invasor aqui na reunião, tá? Mas a ideia é que a gente consiga passar esse conhecimento e que outros professores também vão pegando esse hábito, né? Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora de solos na escola, né? É um projeto da UFPR, e esses solos na escola, outros professores estão participando do curso. E isso motivou outros professores a também instalarem os solos na escola, nas escolas deles, né? Então, o nosso projeto aí, a gente já desenvolveu em Tupãssi, tem aí o município de Toledo, que estamos em conversa para levar o projeto para as escolas de lá também, né? E a gente passar os ensinamentos aí de rochas e minerais e também solos para os professores da educação básica, e aí a gente vai multiplicando esse conhecimento. Quanto a ter o acervo, né? Mas eu sou de uma escola aqui básica, eu não tenho acervo, mas dá para começar um acervo. Vamos pensar o seguinte, eu posso ir a uma marmoraria, embora eles vendam mais granito que mármore,
e pediu, oh, não tem aí algum material de refúgio que vocês possam doar? Eu já tenho aí uma diversidade de granitos e mármore. Eu vou em algum local ali, num depósito de material de construção, e eu pego brita. Essa brita é do quê? De basalto, né? Então, eu não necessariamente eu preciso ter dinheiro para conseguir essa amostra, mas a gente consegue ir pedindo, né? E vai conseguir, inclusive os alunos mesmo, eles podem levar, né, para a instituição. Então, isso é bem legal, né? A atividade do projeto, por exemplo, a gente vai mostrando a relevância do nosso projeto e tem aí colecionadores, comerciantes, inclusive aí de esmeralda, que doaram esmeralda, nióbio para gente, turmalina, sabe? Então, isso é bacana, porque a gente fala, ó, estamos valorizando quem trabalha com isso, seja o minerador, o lapidador, o ourives e por aí vai, né? Então, todos ajudam em prol do conhecimento, da educação. Ok. Eu vou aproveitar. Flávia, você vai fazer mais alguma pergunta? Não. Não? Então eu vou aproveitar o gancho, que tem a pergunta da Clara, eu vou fazer uma também, aí vocês ficam à vontade para responder juntos, tá? A Clara, ela colocou pelo chat. A minha pergunta é com relação aí, já que alguns materiais são do professor mesmo, né, particular. A gente até, o ano passado, teve um pouco de conversa sobre isso no Científico já, né? Com relação ao armazenamento, como que vocês fazem? Fica na sua casa? Vocês conseguiram um espaço no campus para isso? Eu sei porque aqui no nosso professor Lineker tem essa preocupação, né, de ter um espaço para o projeto, né, onde os alunos possam ir lá, se sentir à vontade, sem ter que estar passando na biblioteca, sem ter que estar passando em outro setor, atrapalhando, assim. Se vocês já tem isso em mente, se já tem um andamento quanto a isso. E aí a pergunta da Clara, para vocês já responderem em sequência também, ela diz o seguinte, que tem o projeto do professor Lineker, né, que é a mesma didática, e eu queria saber se é viável e pensável uma colaboração entre os dois e fazer, tipo, uma vez por mês, ou sei lá, talvez até mais longe, uma colaboração entre os campos, fazer algo maior, talvez ela quis dizer um evento também, alguma coisa nesse sentido. Podem ficar à vontade. Perfeito. Então, a atuação junto com o professor Lineker, né, eu acho que foi a partir do primeiro científico que a gente participou aí, né, foi em 2019? Foi 2019, né? Foi. O primeiro científico, daí nós começamos... Primeiro a gente já ficou muito feliz de ter alunos que trabalham com a mesma temática que a gente e que já vieram conversar conosco, né, então foi bem gratificante aí. E dali a gente começou a intensificar a comunicação, né? Então, conversamos com o professor Lineker, os alunos vieram e apresentaram o trabalho aqui também no campus Assis, né? Recebemos eles, levamos lá no laboratório, conversamos lá sobre as amostras que a gente tinha, e daí agora, nesse período, faz o quê? Umas 2 semanas, uns 2 meses, não, nem isso, né? Foi menos, acho que Lineker, nós fazemos reuniões semanais, e daí as reuniões ocorrem no período noturno, e daí o professor Lineker também participou conosco, né? E a nossa ideia é ter uma integração maior, uma comunicação maior entre os dois projetos, né? Então, ele participou, a gente falou, daí vocês estavam no período de férias, e daí o aluno de vocês, que é o Vitor, né? O Vitor não pôde participar ali, mas o Lineker participou, e a nossa ideia depois, quando o Lineker retornar do afastamento, é a gente ter uma interação, inclusive participar de eventos juntos, né? Combinar eventos e fazer igual o que a Clara falou ali. Às vezes vai ter aí momento que a gente vai se deslocar para Cascavel, e do mesmo jeito Cascavel fica o convite para vir para cá, né? E a gente vai pensar aí um conhecimento de modo integrado. É tão legal quando tem alguém que pesquisa o que a gente pesquisa, né? A gente se sente aí é como se fosse da família, né? A gente fica bem feliz com essa ação, tá? Quanto à parte de onde a gente armazena, né? Bom, ali está o ventilador e tá umas caixas lá. Aquelas são as caixas que eu estou utilizando para aula, né? Porque eu estou fazendo aula aqui em casa. Mas a gente utiliza o laboratório de química. Então, assim, o laboratório de química tem uma tremenda estrutura aqui para a gente, né?
A vice-coordenadora do projeto é a técnica de química, né? E ela é formada em química, então a parte ali para a gente integrar geografia e química combina muito bem, né? Então nós temos aí, guardamos em armários, né? Aqueles armários com chave, né? Ficam as amostras guardadas lá. A Laiane conseguiu para a gente, para o projeto, vitrines de vidro, porque a ideia nossa depois é fazer essa exposição em vitrines de vidro e que essas vitrines a gente vai pensar onde vai ficar, de um modo que o aluno consiga olhar isso, né? A ideia é desenvolver QR Code para que o aluno possa utilizar o celular, ter todas as características ali dos dados, né, e tal. Então, essas são a questão aí de armazenar, né? A gente armazena em caixas, vieram caixas que a gente tem que armazenar, só que elas vieram no período agora de que os alunos não estavam indo no campus, né? Agora a ideia é que o projeto tenha reunião presencial daqui a um tempo, né? A gente possa, mantendo medidas de segurança e tal contra a Covid, para a gente estar trabalhando, porque agora entraram 5 bolsistas e tem mais 4, né? Que é os antigos aí da turma da Stephanie. Então, a gente precisa trabalhar esse material com o pessoal novo, né, para estar pegando esse conhecimento. E veio agora a verba do IFTEC, a gente entra com a inovação na educação e daí conseguimos também verba para comprar minerais, né? Daí estamos fazendo essa aquisição. Ok, professor, obrigado pela colaboração. Pessoal, mais perguntas? Podem levantar a mão, quem quiser fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta para o projeto ACVSO, né? Vocês falaram que fizeram um levantamento bibliográfico e o projeto tá inicial, né? Mas eu gostaria de saber assim, se vocês têm a ideia de talvez ir em alguma organização aí da cidade de vocês e ir lá em loco e verificar se está sendo implementado, como que funciona, se vocês têm essa ideia no projeto ou se isso é para futuramente, talvez uma continuação do projeto. Opa, deixa esse que eu respondo. Responde. É assim, João, o que acontece assim, a CVSO, a CV Social Organizacional, ela se derivou da CV Social, que era só para os impactos sociais. A CV Social Organizacional, ela emergiu agora em dezembro, então ela é muito nova nessa característica de avaliar os impactos sociais que as organizações promovem para realizar o seu produto, para prestar o seu serviço. Nós já estamos aplicando em uma cooperativa de Pitanga, a CV Social Organizacional lá na cooperativa. Já estamos quase chegando nos resultados finais, na análise dos indicadores, tivemos que trabalhar nos indicadores também, né? Por quê? Porque a organização de uma cooperativa é diferente de uma organização de uma empresa. Então, nós estamos tendo que trabalhar tudo em cima dos indicadores da CVSO, que é direcionado às empresas, né, e transformar isso para uma percepção das cooperativas que tem até mesmo stakeholders diferentes. Porque enquanto a empresa, uma pessoa que trabalha é só visto como trabalhador, na cooperativa não, na cooperativa aquele cara que é cooperado, ele é da direção, ele decide, muitas vezes ele é cliente e também é fornecedor da cooperativa. Então, ele pode estabelecer vários papéis de stakeholder nesse processo produtivo. Né? Era isso, mais ou menos isso, João. Não, entendi. Eu pergunto porque em 2015 eu participei da banca de um TCC, era de contábeis, ciências contábeis, e eles fizeram um estudo relacionado à Klabin, né? Eu lembro que aí na apresentação foi citada a questão, um corte de árvore e tal, né? E a pessoa lá fez um estudo assim bem grande e tal, com relação também ao impacto ambiental que tinha e o que a empresa propunha, né, para estar repondo esse impacto, né? Assim, e também assim, né, João, tem muita... Quando você pesquisa, tem mesmo, várias pessoas pesquisam na internet, vão lá, avaliação do ciclo de vida, vão ver que é o crescimento, nascimento, fortalecimento da empresa, né? Tem aquele destaque da empresa, batido já, tão conhecido pelas pessoas, né? Então, vale interpretar esse olhar também da avaliação do ciclo de vida voltado somente à sustentabilidade, seja ela ambiental, econômica,
social e todos os impactos que as empresas causam no meio ambiente, mas não só as empresas, mas também com os produtos também, né? Sim, eu lembro lá porque, daí, por exemplo, ela é de Telemaco Borba, né, uma cidade pequena, e a estrutura da cidade basicamente gira em torno da empresa, e não só aquela cidade, as cidades ao redor, pequenas também, acabam, a maioria dos jovens, se deslocando para Telemaco para trabalhar lá, porque nas outras cidades não tem aquela geração de emprego, né, então tudo isso tá envolvido, né? Sim, sim. Hoje, Hugo, tem algum estudo que aponta a lucratividade das empresas que têm maior nível de desenvolvimento sustentável? Assim, que pensa mais no meio ambiente ou qualquer coisa parecida? Por exemplo, a Natura é mais preocupada com o meio ambiente porque faz refis e tudo mais, e coisas biodegradáveis. Então, assim, tem algum estudo que aponta que a lucratividade dessas empresas aumentou depois do século XXI, por exemplo, que as pessoas estão um pouco mais preocupadas com a poluição e algo mais? Já tem estudos que demonstram isso, Flávio, que as empresas acabam lucrando mais até mesmo com a preocupação do ESG, né? Que é a questão do... Ai, esqueci o nome aqui agora. Me ajudem aí, povo. Me ajudem aí. Environmental, Social and Governance. Meio ambiente, sociedade e governança. Não, responsabilidade social corporativa. Lembrei. Responsabilidade social corporativa. Com dois conceitos. Então, o que acontece? Muitas empresas acabam percebendo assim, eu vou comprar isso da Natura porque o Natura ele tem um tratamento dos impactos sociais na Amazônia, que ela trabalha com as tribos da Amazônia, trabalha com índios, trabalha com toda uma pequenas populações, incentivam essas pequenas populações familiares a trabalhar, a dar um incentivo, né? Então, a Natura, por exemplo, foi a primeira empresa a aplicar avaliação de ciclo de vida no Brasil, uma das primeiras empresas a trabalhar com avaliação de ciclo de vida. E também tem a questão do relatório de sustentabilidade, que empresas que têm ações na Bolsa de Valores, elas precisam apresentar esse relatório de sustentabilidade, né? Ao qual a CV também ajuda muito. Então, a gente vê uma grande campanha hoje, por exemplo, agora na época da pandemia. Não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas bastante gente, teve até matérias, tal, demonstrando que muitas pessoas pararam de consumir, pararam de encomendar produtos que vinham em embalagem plástica. E muitas empresas também começaram a produzir, utilizar embalagens de papelão, né? Faziam embalagens sustentáveis para poder vender mais produtos, né? Essa aplicabilidade e sustentabilidade que até comento com os alunos, eles já estão cansados de escutar isso, que é a bolha do momento. Ou você é sustentável para sobreviver, ou se você não pratica sustentabilidade, você vai ter dificuldade nesse mercado agora e no mercado futuro. Legal, e é bom a gente ver bastante projeto dos alunos, pelo menos aqui no campus, nessa questão da sustentabilidade, na questão de baixo custo, né? E acho bem interessante nossos alunos estarem preocupados com isso, né? Quer dizer que a gente vai ter uma sociedade melhor do que a que nós construímos, né? Pessoal, mas eu vou lembrar vocês para preencherem a lista de presença, tá? Quem não preencheu ainda, o Rodrigo colocou o link ali. E tem mais alguma pergunta? Se mais alguém quer fazer pergunta? Se nós não temos mais perguntas, eu dou por encerrado, então, as apresentações. Parabéns novamente a todos. Fiquei muito feliz, sim, projetos realmente que chamam a atenção, que tem um valor social, né? Tem um valor para a nossa comunidade acadêmica. Parabéns para todos, tá? Obrigado pelo pessoal de fora que veio colaborar com a gente também. E lembrem de assinar a lista. Jones, pode falar, pode ficar à vontade. Ô, professor João, desculpa só interromper aí, mas já fazendo a divulgação aí, a gente vai ter dia 21 e 22 de outubro, assim como vocês têm o eCientif, nós temos aqui a feira, né? A Feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação, que é a FEPIAC, tá?
Então, eu coloquei o link ali, né? Eu coloquei o link ali de divulgação. O problema é que o envio de resumos está aí até sexta, né? Que eles colocaram. A gente acabou divulgando, mandando para os campi divulgar aí, tá? Então tá aberta, né? A submissão aí até sexta-feira. Talvez pode ter alguma possibilidade de prorrogação, mas até então não falaram nada, né? Então fica aí. É encaminhar um resumo, assim como foi encaminhado para o científico. E para a gente vai ser uma alegria aí ter pessoas de outros campi, né? Servidores aí de outros campi, né? Essa garotada aí também, né? Contribuindo, socializando conhecimento, né? E é aí que a gente vai construir uma sociedade melhor, tá? Então fica aí também o convite para vocês, tá bom? Muito obrigado. Beleza, obrigado, professor. Pessoal, muito obrigado, então, pela participação de todos. A gente dá por encerrado, então, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.